Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar. Nessa semana nós vamos estar comentando sobre o mito de Ares, o deus da guerra. Alguns até conhecem como deus da guerra violenta. Bem, é sabido que os deuses gregos, eles fazem reflexão ou até mesmo reflexo da vida humana, e principalmente das coisas que são mais perturbadoras ou, em um dado momento da vida, se expressam de maneira de que venha de encontro com as dificuldades, os medos, os anseios e até mesmo as dúvidas humanas. Este é o caso da mitologia de hoje. E como que nós vamos encontrar muitas pessoas que se enquadram dentro desse personagem Hades. O Ares é o deus grego da guerra, filho de Zeus e Heras. Obviamente, ele é um dos 12 maiores deuses olímpicos, ou os olimpianos. Inicialmente, Ares ele foi amante de Afrodite, que até então era esposa do ferreiro dos deuses Hefesto. No caso, Afrodite é deusa do amor, E Ares odiava os seus pais, sendo considerado perigoso pelo comportamento insaciável no campo de batalha. Então vamos observando algumas características já deste deus em algumas pessoas que talvez conhecemos ou até mesmo tenhamos convivência. Está associado à agressão física e à selvageria. Seriam esses os elementos necessários para o sucesso bélico. As características são suavizadas para Marte. No caso de Marte, é como os romanos chamavam o deus da guerra. O equivalente de Ares na mitologia para a mitologia romana. Marte é menos agressivo, mais calmo e compreensivo. Isso se faz luz de acordo com o tipo de sociedade em questão em que se vive. Nós temos sociedade grega que viviam em guerras. Nós temos aí algumas histórias como contra a sociedade grega, o Império Grego, contra os persas, por exemplo, que isso não foi nenhuma nem duas guerras, ou de várias. Já o Império Romano, por ter uma consistência de domínio muito mais eficaz, teve gozando de paz, prosperidade, de riqueza por um determinado período. Não podemos esquecer que o Império Romano durou 900 anos, quase um milênio. Portanto, esse tempo todo houve prosperidade, paz, segurança para o cidadão romano. Portanto, o deus da guerra ele passa a ter uma nova imagem, uma nova roupagem por causa da sociedade em questão, do tempo histórico, do momento em que se vivia, que era bem o contrário do deus da guerra, Ares, do período grego. Como amante de Afrodite, ele teve os filhos Hímeros e Potos, representantes do desejo, e Potos do medo, Deimos do terror, a harmonia, Eros, o do amor, e Anteros, o amor mútuo. Era amante também das Amazonas, as mulheres guerreiras. Era pai de Cicnos, Licaon e Diomedes, que eram inimigos de Heracles, ou Hércules para os romanos. Ares era irmão de Hebe, a deusa da juventude. Então você vai notando mais ou menos alguns precedentes sobre esse personagem, principalmente em dois filhos, que nós vamos ter um certo destaque, que é o deus do medo e do terror, no caso, Phobos, medo, e Deimos, o terror. Lembre-se, deus da guerra violenta, Deimos, medo, terror. Phobos, medo. Olha uma trindade perfeita de terror, Vamos à história. Ares é considerado um contraste com a deusa Atena. Atena que sempre na guerra priorizava a estratégia, tanto que é chamada de deusa da ciência e da guerra planejada. Era acompanhado dos filhos Podos e Meidos e Deimos, medo e terror quando estava em batalha. Portanto, você nota
um racha, uma divisão entre Atena e Ares. Enquanto Atena ela era a deusa da ciência, da sabedoria e da guerra planejada, Ares já é o deus da guerra violenta, sanguinolenta, né? Como nós veríamos nos dias de hoje, a pessoa está com sangue nos olhos, né? Ares é considerado em sua beleza e comportamento sedutor, que seriam elementos que atraíram Afrodite, que então era casada com Hefesto, como eu já falei. As características o marcaram como amante de muitas mulheres amazonas, com quem teve vários filhos mortais. O envolvimento um dia com Afrodite lhe custou o castigo de Hefesto, e Ares foi banido do Olimpo temporariamente. Lembre-se que não foi muito bem visto essa questão desse romance proibido entre Afrodite e Ares. Lembrando que Afrodite era casada até então com Hefesto. O problema de Hefesto vai contar na mitologia que ele era um deus disforme, horrendo, e Afrodite não gostou muito da ideia de ter um marido horrendo. Logo, um sedutor, um bonitão, chama muita atenção. Porém, tudo tem o seu preço. Tanto ela quanto o Ares pagaram pelo preço da traição, da sedução. Muito bem. O problema é que Ares, ele, por ser um deus da guerra violenta, ele também é uma pessoa extremamente vingativo. Ele não é um tipo de um deus que esquece os problemas. Tanto que ele acabou matando Poseidon, deus Poseidon, que aliás seria tio dele, né? Por conta de Poseidon ter estuprado Alquipe, uma de suas filhas. O tribunal divino o absorveu e ele mais uma vez pôde permanecer no Olimpo. Mais uma vez, né, o Poseidon fazendo bobagem. Primeiro teve o problema com a Medusa, né, até a violentar dentro do templo de Atena, e agora ele estupra uma das filhas de Ares. Veja bem, que família boa, né? A mais importante batalha foi travada contra Hércules, ou Heracles, né, após o guerreiro matar Quicnos. A fúria e a habilidade bélica não foram suficientes na luta e Ares perdeu para o semideus que era até então protegido de Atena. Participou dos combates na Guerra de Troia, onde é descrito por seu ódio a assassinos e pela impulsão à batalha. Foi chamado de a maldição dos homens na Ilíada. A sua busca pelo combate era desproporcional à força, e Ares é sempre chamado de fraco. Houve uma ocasião em que é espancado por Atena e ficando tão ferido que, segundo a Ilíada, gritava tão alto quanto 10.000 homens. Ares levou sem sucesso as queixas a Zeus, né, que somente emitiu instruções para que lhe curassem as feridas. Desse modo, Ares é a representação tanto dos conflitos em campo de batalha, quanto dos frutos colhidos nas guerras. Seja na representação grego-romana, o deus da guerra é um importante símbolo das artes militares, associado à cor avermelhada, no caso do planeta Marte, e sua presença era essencial em alguns conflitos gregos, em especial a Guerra de Troia. Podemos começar a compreender que as características de Ares lembram muito pessoas que são extremamente violentas, pessoas que não pensam nos seus atos, são movidas pelo calor do momento. Nós costumamos dizer, né, dá uns 5 minutos na pessoa, ela se transforma completamente e a raiva cega te consome por um determinado tempo. Isso é chamado de guerra violenta, isso é chamado de pessoas extremamente violentas. E nós conhecemos muitas pessoas assim. Quantas pessoas nós conhecemos na nossa vida que são chamados de pavio curto e utiliza-se da desculpa do pavio curto, de quando perde a cabeça, vez por outra, faz coisas assim absurdas e acaba jogando a culpa ou em outra pessoa ou simplesmente pelo descontrole de seu temperamento. Na sociedade moderna, nós vamos dizer que essas pessoas são desequilibradas, neuróticas ou com algum problema cognitivo, mas de modo geral, nós convivemos com pessoas que o que as movem, de modo geral, a perder o seu controle está resumido em uma única palavra: vingança, que é uma das características principais
de Áries: vingança. A vingança, como muito nós conhecemos, né? O ditado: vingança é um prato frio que se come pelas bordas. O que isso quer dizer, né? O comer pelas bordas. Você vai pensando, vai questionando, vai premeditando a tua vingança, e ela vai sendo posta em prática aos poucos, passo a passo, friamente calculado, para se atingir o objetivo final, que é prejudicar alguém, ou destruir alguém, ou matar alguém. Enfim, o importante é que a vingança, ela é constituída por etapas friamente calculadas para se atingir um determinado objetivo com sucesso. Olha bem as características de Áries no nosso mundo. Algumas características do Áries. E nós vamos ver que no deus Áries, nós vamos encontrar algumas características em pessoas que convivem conosco e que nós vemos como elas são no seu dia a dia. Primeiro, força física. É considerado um dos deuses mais fortes e poderosos. Ele podia levantar objetos pesados e lutar em batalhas por horas sem se cansar. Muitas pessoas são metidas fortão, ou são fortões mesmo, e a sua força é proporcional à sua estupidez, à sua cegueira de ira, de raiva. Coragem. Áries é um deus corajoso e destemido, para alguns momentos, em outros ele é covarde. Ele não tinha medo de lutar contra nenhum oponente, por mais forte que fosse. Pessoas que são fortes, sabe que são fortes, sabe que não é qualquer pessoa que aguente ele na questão da luta corporal. Se tem uma lista de briga, ainda por cima é uma pessoa raivosa, vingativa, coragem na hora da fúria nunca vai faltar. Ele não pensa no que vai fazer, ele vem na cabeça e faz, não importa o que seja. Violência. Áries tinha uma natureza violenta e sanguinolenta. O combate e a carnificina da batalha davam prazer a Áries, retratado como um guerreiro sanguinário. Quantas pessoas têm prazer em fazer mal às outras pessoas, de prejudicar? Hoje nós temos uma ideia moderna de bullying, e dentro das miríades de bullying que existe, há aquelas que a pessoa sente prazer em causar dor física a uma pessoa que sofre bullying. Tem prazer na maldade pura de causar ferimentos graves, pelo puro prazer. Um dos exemplos que nós temos no mundo moderno são aquelas pessoas que perseguem pessoas da comunidade LGBT. Matam com requintes de crueldade. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não tornar-se esta informação que hoje estou passando para vocês de maneira depressiva. Mas se nós pensarmos um pouquinho e procurarmos nas manchetes que nós vemos de assassinato de pessoas LGBT, a maioria delas vem acompanhada de um requinte de crueldade indescritível. Isso é um fato marcante de pessoas extremamente raivosas. O sangue nos olhos, aliado a preconceito, que foi alimentado pela família, pela sociedade, por um grupo, e isso acaba revigorando, acaba se manifestando numa violência extremamente requintada de dor, sofrimento e, obviamente, óbito. Para alguns, Deus da área é a proteção dos soldados. Quem vai para a guerra, obviamente, ao deus Áries, que reza para que tenha sucesso na sua batalha e proteção. O espírito guerreiro. Áries era um dos guerreiros por excelência. Ele valorizava a coragem, bravura, a força física e não tinha muito respeito pelas táticas de guerra ou pela estratégia. É claro que pessoas que são tomadas por uma fúria incontrolável, eles não pensam, eles apenas fazem, reagem ou agem de acordo com o que está acontecendo no momento. E aí que nós vamos nos deparando com as diferenças de personalidade de pessoas raivosas. Uma pessoa raivosa que está fora de controle, não tem como você argumentar com ela para tentar por racionalidade. Por que que não tem como nós
conversarmos com pessoas assim. Elas estão voltadas única e exclusivamente para satisfazer o seu instinto que está governando naquele momento. Quando o seu instinto desaparece, aquela vontade é satisfeita, ele volta a ser a pessoa normal, vamos assim dizer, ou volta à sua racionalidade. Portanto, é muito difícil, quase impossível, você conseguir diálogo ou conseguir convencer uma pessoa que está em estado tomado pelos seus instintos primitivos, onde a raiva, a fúria, a vingança, o sangue nos olhos está te governando. Ele não é capaz de ver, ouvir a voz da razão. Fertilidade. Embora seja mais conhecido por sua natureza guerreira, Áries também é associada à fertilidade e à sexualidade, principalmente a violenta. Nós temos casos também de pessoas que, vez por outras, vão ter seus momentos íntimos sexuais, seja com mulheres ou com homens, e acabam sendo violentos com elas, machucam as pessoas no ato sexual pelo prazer da violência do ato em si. Nós temos pessoas assim. Isso não deixa de ser uma violência de uma certa forma impensada, porque a pessoa não tem capacidade de ver que aquilo que ele está fazendo pode causar mal a outra pessoa. Para você pode ser bom, pode ser prazeroso, mas não quer dizer que a outra pessoa esteja na mesma vibe, no mesmo pensamento, na mesma atitude, sentindo o mesmo prazer, como está sentindo dor. E a pessoa não está pouco preocupada com isso, porque vem a questão que nós carregamos desde os primeiros programas, o ego de estar em primeira pessoa, satisfazer a si próprio, te cega para as necessidades e dificuldades do outro. Em geral, Áries é visto como um deus poderoso, mas impopular e temido pelos gregos. Embora ele fosse adorado como deus da guerra, muitos o viam como um deus cruel e impiedoso que gostava de infligir dor e sofrimento em outras pessoas. Ora, quantas pessoas nós não conhecemos que têm prazer em causar sofrimento nas outras pessoas? Aqui eu falei de aspecto físico, mas tem pessoas que têm o prazer de causar sofrimento nas pessoas no aspecto psicológico. Não deixa de ser uma pessoa violenta. Quantas pessoas têm o prazer de, por exemplo, você descobre uma fraqueza, um problema, uma dificuldade, uma vergonha que uma determinada pessoa passou, e ele utiliza desta informação para fazer tortura psicológica, ameaças psicológicas, pressões psicológicas, pelo puro prazer de ver a pessoa na saia justa, vamos assim dizer, né? Se ver a pessoa no sofrimento, na dificuldade, isso não deixa de ser uma pessoa violenta, extremamente violenta. Dentre algumas curiosidades do Áries, que nós já falamos, ele também pode surgir na arte, na escultura, na pintura, como um jovem guerreiro com cabelos longos e barba espessa. E ele carrega uma lança, um escudo e um capacete. E também pode aparecer algumas vezes como seu símbolo um abutre. Áries não era muito popular entre os gregos, que consideravam uma figura violenta e impiedosa. Teimosia e impetuosidade também eram características dele. Olha bem, teimosia e impetuosidade. Quantas pessoas nós conhecemos carregam dentro de si, além da fúria, anda teimosia e impetuosidade junto? Teimoso, porque quer estar certo diante de uma situação que está errado, e aquilo te gera furor, raiva, e a raiva gera impetuosidade, e essa impetuosidade gera agressão brutal, gratuita e desnecessária. Quantas pessoas nós não encontramos desse jeito? Alguns mitos dizem que Áries teve filhos com Afrodite, como eu falei, os filhos foram falados anteriormente. Mesmo sendo deus da guerra, Áries muitas vezes conheceu a derrota em batalha. Ele era considerado um guerreiro habilidoso, mas muitas vezes era vencido por outros deuses, como Atena e Hércules, ou Heracles para os gregos. Lembre-se que no contraponto entre Atena e Áries, por ela ser a deusa da guerra planejada, ela sabia o que fazer com o homem
de cuja a natureza era violenta, tomada por esse anseio, governada por esse anseio. Então ela tinha todas as condições, através do seu conhecimento, do seu planejamento, usar este anseio, esta ânsia violenta do seu oponente e jogar contra ele. E, obviamente, obter vitória. Ora, quantas pessoas nós não conhecemos que, vez por outra, a sua estupidez violenta acaba virando contra ele mesmo? Uma pessoa inteligente utiliza isso a seu favor. É claro que, à medida que nós conhecemos as pessoas no mundo atualmente, parece-se que nós temos mais pessoas extremamente violentas, convivendo violentamente, parece uma eterna competição quem é mais bestial do que o outro, mas vez por outra encontramos pessoas que utilizam-se do conhecimento que têm, quando se depara com pessoas nessas condições, que lhe obriga a ser inteligente para se ver melhor ou se dar bem dentro de uma situação onde uma pessoa forte, musculoso, extremamente violento, que pode causar a morte, mas ele não tem conhecimento e nem malícia de briga, vamos assim dizer, e o outro que não pode não ser tão forte assim, mas tem malícia, tem inteligência, acaba saindo bem, acaba tendo a melhor, leva a melhor sobre o fortão. Nós temos que entender que nossa sociedade, ela apregou a lei do mais forte, não a lei do mais sábio. Sempre a lei do mais forte. E no mundo onde a lei do mais forte é regra, o sábio ele tem que sobreviver duplamente. Portanto, sabedoria e sagacidade andam de mãos dadas com pessoas que às vezes precisam utilizar-se deste tipo de conhecimento, desse instrumento, para enfrentar pessoas estúpidas. E olha, pessoas estúpidas estão batendo cabeça por aí. É o que nós mais encontramos. Por quê? Porque a nossa sociedade não tem produzido pessoas de bem, como nós deveríamos pensar. O que são pessoas de bem? Pessoas de bem são pessoas éticas, são pessoas amáveis, são pessoas sensíveis, são pessoas humanizadas. Pessoas de bem, dentro do que nós começamos a entender nos últimos anos, são pessoas parece que brigam ferozmente por uma ideologia, ou por um pensamento, ou por um status quo, que nem ele mesmo às vezes consegue compreender completamente como que é aquilo, ou até pior, nem está vivendo dentro dessa realidade, mas briga como se aquilo pertencesse a ele ou a ela. Por quê? Porque pessoas violentas, elas não têm capacidade, no auge do seu furor, pensar. Depois que causa uma miríade de erros, de catástrofes, e que ele e ela vai ter que responder criminalmente por essas ações, aí que, como diz lá, a ficha cai, e aí ele vai começar a pensar sobre o que ele fez e como que ele poderia ter feito diferente. Só que esse poder fazer diferente só acontece mediante uma punição. Ele vai ser punido, ela vai ser punida, vai sofrer processo, vai ser encarcerado por 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. É o período que tem para pensar sobre o mal que causou a alguém ou alguma coisa que poderia ter feito diferente. E o pior de tudo, que não precisava nem passar por isso. Mas é o que? São relações do mundo moderno. O mundo moderno não está ensinando ninguém. Se nós observarmos aqui sobre a questão desse embate entre Atena e Ares, é nada mais, nada menos do que o conhecimento, a inteligência, a sagacidade contra a pura estupidez e ignorância. E nosso mundo, nós estamos convivendo com estupidez e ignorância constantemente. Ela é alimentada. Por que ela é alimentada? Porque existem grupos, pessoas, organizações que dependem desta estupidez, desta ignorância, para alcançar algum objetivo. E aí vai depender muito em qual situação esses grupos se encontram na busca de alcançar seus objetivos. São vários grupos, várias organizações, vários segmentos que vão apostar na estupidez, na ignorância,
para alcançar o seu objetivo e ou permanecer dentro desse objetivo. Eu já alcancei, eu quero mantê-lo. Então, para mim mantê-lo, eu tenho que ter ignorantes e estúpidos constantes para garantir que eu continue dentro dessa condição que eu alcancei. Portanto, nós temos aí esse embate. Por isso que a nossa existência sempre vai ser um problema muito sério, porque vai ter pessoas extremamente cultas, inteligentes, sagazes, que estão sempre lutando para uma sociedade melhor, uma vida melhor, um país melhor, um mundo melhor, e em contrapartida, nós vamos ter aquelas pessoas que vão ser reacionárias a esses pensamentos, porque por detrás dessas pessoas existem grupos e organizações que dependem da manutenção do mundo como está. Se nós pensarmos um pouquinho, existem algumas coisas no nosso mundo, na nossa vida, que nós podemos comparar. Eu vou usar uma comparação muito pequenininha, simples, mas ela pode ser comparada no macro. Eu venho para o micro. Família. A família até o final do século XX, existia o pai, a mãe e os filhos. O pai era o dono absoluto, ele praticamente como fosse o rei da casa. As palavras dele eram ordem absolutas, os demais tinham que falar amém. Não tá bom, a porta da rua é serventia da casa. Quem não conviveu com isso? Todo mundo sabe disso. Quem viveu aí com famílias que foram criadas nos finais do século passado, década de 70, 80, 90, o pai da casa, o marido, o chefe, aquele que trabalha, ele era o senhor absoluto, era dono da vida, da esposa, dos filhos, da vontade deles. Não está satisfeito? Rua. Ou então, quando tinha problemas ou conflitos, o pai muitas vezes ele apelava para a violência gratuita para que a sua vontade como o dono da casa prevalecesse. Quantas famílias vocês não conheceram que o pai espancava os filhos, espancava a esposa, porque ele era o maioral e a vontade dele tinha que prevalecer. Na virada do século, as pessoas foram modificando, a sociedade foi modificando, a família foi se modificando. Por quê? Porque modelos tradicionais de pai, mãe, filhos estavam sendo minados por este poder de soberania absoluta do homem, marido, pai, esposo, chefe, sobre os demais. E isso gerou o quê? Famílias, hoje, na nossa atualidade, que são fragmentadas. Mães solteiras, pais solteiros, filhos que moram com avós, maternas ou paternos, ou com tios paternos ou tios maternos, porque com o pai e com a mãe não tem condições de viver, porque é um eterno pé de guerra. Estão sempre lutando, sempre degladiando, sempre medindo forças. E a sociedade, ela vai continuando, ela evolui, ela não vai mudando. Ela não vai parar porque uma família não está mais se enquadrando dentro daquele sistema que foi feito desde o começo do século até o fim do século XX. Hoje temos uma família estruturada do começo do século XXI até o final dele, que já é totalmente diferente do século XX. E do século XXII será totalmente diferente do século XXI. Por quê? A cada século, a cada geração, a cada década, as coisas vão mudando, as pessoas vão abrindo mão daquilo que é ruim em provento do que é o melhor. É claro que nem sempre o que é o melhor é o melhor de fato, mas tende-se, em teoria, ser melhor que o anterior. Por isso que sabedoria, conhecimento, sagacidade é uma coisa que tem que estar na mesa todos os dias. Ela tem que ser conversada no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, os filmes de fim de semana, os desenhos animados que nós assistimos, as músicas que nós ouvimos. Por quê? Porque ela tem que nos ensinar a pensar de maneira racional e não agirmos no calor do momento, não agirmos como bestas, não agirmos como monstros, porque aí a violência bruta, total, o Ares, habita em nós. Se nós pensarmos nos filmes, nas músicas, nas conversas, nós vamos observarmos que nós temos muita coisa vazia
de conhecimento, de propósito, de crescimento pessoal, e na contrapartida nós alimentamos a nossa besta interior com requintes e variedades totais de coisas absurdas. E aí a sociedade se encontra no Deus nos acuda, né? A Grécia Antiga, especialmente em vasos cerâmicos, figura Ares sempre em cenas de violência. Algumas dessas representações, no entanto, mostram Ares sendo capturado ou humilhado por outros deuses. Ora, pessoas que se acham o fortão, o poderosão, o machão, aquela pessoa que é inegavelmente imbatível, ela cai em desgraça, porque sempre vai encontrar uma pessoa mais forte ou mais sagaz. Uma coisa que nós temos que aprender na nossa vida é que, se vocês observarem o reino animal, sempre vai existir um predador para uma presa. A presa ela pode ser a mais forte, a mais astuta, mas sempre vai existir um acima dela. E uma pessoa estúpida, ignorante, raivosa, com a violência extrema, ela acaba encontrando um superior a ela. E esse superior vai encontrar outro superior também. Por quê? Porque a nossa sociedade ela alimenta bestas. Lembra quando eu falei para vocês sobre a questão dos filhos de Medusa? Nós temos o Pégaso e temos Crisaor. De um lado a sabedoria, o conhecimento, as coisas do alto. Do outro lado as coisas ligadas à nossa animalidade, o animalesco humano. Então, portanto, essas duas coisas habitam entre nós. Se nós não buscarmos, não é nem equilíbrio, mas destacar muito mais o Pégaso e dar um jeito de abaixar a bola do Crisaor, e infelizmente ou felizmente nós temos que modificar essa balança, fazer que as coisas boas subam cada vez mais e as ruins diminuam. Não podemos deixá-las nem equilibrar e nem fazer com que as coisas ruins se prevaleçam sobre as coisas boas. São as coisas boas que têm que prevalecer. Só que isso se prevalece sobre a luz da razão. Nosso último vídeo eu falei para você, a nossa mente, a nossa cabeça está acima de todos os outros sistemas, em todos os outros sentimentos, em cima de todas as outras coisas vitais da nossa vida, para que nós possamos, de maneira geral, saber governar a nós mesmos, a nossa vida, para que nós não caiamos em situações onde venhamos sofrer. Hoje, especificamente, a cabeça está onde ela está para que as nossas emoções não nos governem. As emoções não podem nos transformar em Ares. Nossas emoções têm que nos ajudar a equilibrar o Pégaso, a equilibrar a parte da deusa, da ciência, da sabedoria, que é a Atena, que habita em cada um de nós como pessoas. Bom, Roma sempre viu Ares como Marte, como eu falei, né? Que também era deus da guerra. Só que ele se assemelhava a Ares com armadura, lança, representando de maneira mais heróica o apreço romano pela guerra. Lembre-se por que muda? Porque, como eu falei para vocês, Roma, por ser um país que conseguiu dominar os povos, e esses povos ficaram obedientes a essa dominação, você começa a observar a guerra e os resultados da guerra de maneira mais positiva. E isso se traduz no mundo moderno. Por exemplo, nós tivemos algumas guerras no mundo moderno, e eu posso citar duas. Uma foi a Guerra do Vietnã, que foi desastrosa. Foi desastrosa. Aquela ali é o ápice da ignorância. Milhões de vietnamitas foram mortos e milhares de soldados dos Estados Unidos também foram mortos. Os Estados Unidos ganhou a guerra? Ganhou, mas o preço da vitória foi amargo para os Estados Unidos, porque a morte de soldados norte-americanos foi muito grande. Não que os vietnamitas não foram pouco, foi muito, muito, muito mais. Mas para os Estados Unidos foi uma vergonha. E continua sendo uma vergonha na história deles. Vergonha essa que não aprenderam. Porque nós tivemos a guerra do Afeganistão e hoje, atualmente, nós temos a guerra entre Ucrânia e Rússia. Nós temos uma guerra desleal, onde a Rússia, diante de tudo que eu vi,
distante do que eu ouvi, está agindo como fosse o Deus da guerra. O furor é o Deus da guerra. E a Ucrânia está sofrendo o furor desta guerra. E aí o que acontece? Nós temos outros ares que rodeiam, como a OTAN, por exemplo, que ao invés de buscar um apaziguamento, quer armamentar o mais fraco para poder torná-lo forte, para enfrentar o mais forte. Gente, isso não ajuda, isso não resolve. Aonde que guerra resolve guerra? Vocês sabiam que o resultado da Segunda Guerra Mundial, ela é advinda da Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi um desastre total. E o resultado, o saldo da Primeira Guerra Mundial foi a Segunda Guerra Mundial. O resultado da Segunda Guerra Mundial foi a Guerra Fria. De um lado os países capitalistas, armamentistas, e do outro lado os países comunistas, armamentistas. Quem ganhou com isso? Ninguém. Ninguém ganhou. Embora hoje não tenhamos mais o conceito de comunismo no mundo moderno, que o comunismo ele acabou, o que existe são países que se dizem comunistas, mas estão sofrendo as consequências dessas escolhas. Não é mais um bloco, como no século XX, que era um bloco. Um continente praticamente era comunista e o outro completamente capitalista, eram blocos, o mundo praticamente estava dividido. Hoje é um país. Mas qual que é o saldo disso? O que mudou? Melhorou a vida para quem é capitalista? Não. Melhorou a vida para quem é comunista? Também não. Mas por quê? Violência pura, gratuita, sem nenhum tipo de conhecimento. É claro que por detrás de tudo isso existe um único jogo de interesse, que é o domínio do poder. Quem tem o poder sobre quem? Chegamos ao século XXI, onde os países, tanto capitalistas como comunistas, os que sobraram ainda, estão na mesma perrengue. Qual que é o perrengue? Nós temos inflação, nós temos pobreza, nós temos fome, nós temos mendicância, nós temos doenças não resolvidas, não curadas, porque os sistemas de governo não ajudam em nada, são ineficientes. Temos corrupção, temos interesses em querer ir para a Lua, para Marte, para Júpiter, sei lá para onde mais, mas os nossos problemas são aqui da Terra. Como diz o Barack Obama, como foi presidente dos Estados Unidos, os meus problemas são aqui da Terra, são aqui dos Estados Unidos, quando ele resolveu diminuir a verba para as ações da NASA, que viviam indo para o espaço, diminuiu, e com razão. Os problemas do presidente dos Estados Unidos são dentro dos Estados Unidos, é na Terra, é aqui no país dele, não é fora. E da mesma forma, eu falo hoje, os problemas dos nossos países estão dentro da nossa terra, da nossa gente. O que o Brasil tem a ver com a guerra da Ucrânia? O que o Brasil tem a ver com a guerra na Rússia? O que a Europa, enquanto OTAN, tem a ver com a guerra da Rússia, com o outro país lá, a Ucrânia? Nada. O que nós vamos lucrar com isso? Nada. Eu preciso parar e pensar. Vamos pensar racionalmente? Vamos botar um fim nessa guerra de maneira racional? Que isso não está ajudando ninguém? Não está melhorando ninguém? Não está melhorando a vida de ninguém? Não está fazendo a sociedade de ninguém crescer? E ainda posso afundar isso e trazer para o nosso mundo moderno, dentro da nossa sociedade brasileira, por exemplo, a guerra entre a sociedade organizada e o narcotráfico, a sociedade não organizada, o crime organizado contra o mundo, contra a sociedade organizada. Por que existe isso? Porque a sociedade organizada, ela não está estruturada de maneira que faça com que o crime organizado seja realmente algo ruim. Nós sabemos que o crime organizado não é bom. Porém, entretanto, os benefícios que o crime organizado traz são muito maiores do que os benefícios de uma sociedade organizada de maneira correta. Eu vou dar um exemplo para vocês perfeito. Por que existe sonegação de impostos? Porque se uma empresa ela paga os seus impostos direitinho todos os dias, ela corre o risco de abrir falência, pura e simples. Pura e simples. Enquanto que
a sua negação de imposto faz com que ela retenha dinheiro e com esse dinheiro ela possa reinvestir no seu próprio negócio e continuar lucrando e prosperar. Porque, como qualquer negócio, seja o crime organizado ou não, ou seja uma sociedade bem estruturada que visa ter um empreendimento para gerar lucro, o lucro é acúmulo de dinheiro, é capital. Então o que acontece? Nós temos que entender que o Ares, o deus da guerra, ele está imbuído em todas as coisas que nos rodeiam, tanto para o bem quanto para o mal. Da mesma forma que a deusa da sabedoria, que é a Atena, que rivaliza com o Ares, ela também está no nosso meio, que é o quê? A sociedade correta, a sociedade organizada, a democracia que funciona, as leis que devem ser aplicadas de maneira correta, pontualmente, no momento que ocorre a sua necessidade de ser o seu rigor. Isso faz com que a nossa sociedade ela se afaste da bestialidade e se aproxime cada vez mais do que nós chamamos de humanidade. Bom, e aí, como sempre, Ares ele era bastante invocado antes das batalhas, olha só, com ofertas de sacrifício e de orações. No entanto, ele não era adorado quanto outros deuses, como Atena e Hércules. É claro, porque ninguém gosta da guerra. A guerra tem um resultado ruim. Como eu acabei com alguns exemplos, qual é a guerra entre a polícia e o narcotráfico? Morte, sofrimento, assassinato, bala perdida. Qual que é o sofrimento, qual que é o saldo da guerra entre dois países, igual nós vimos agora há pouco aí? Cidades destruídas, pessoas sem moradia, morte de pessoas, problema com alimentação, problema com moradia, problema com a saúde. E aí, por aí vai, né? Podemos subir, se nós formos subindo o leque, nós vamos vendo cada vez mais as dificuldades da guerra. O ato de guerrear, o ato de se voltar contra outra pessoa com furor cego, puro e total. Engraçado que enquanto religião, as estátuas de Ares no templo ficavam acorrentadas. E a justificativa era que era o ato que impedia que o espírito da guerra violenta, olha bem, e da vitória abandonasse a cidade. Além disso, havia templos para Ares em outros locais como Argos, Creta, Megalópolis, entre outros. Em Atenas também havia um templo para Ares. Mas acredita-se que esse templo foi construído durante o domínio romano, sendo, portanto, dedicado a Marte. Você vai notar que a forma de manter essa estátua acorrentada é uma forma de mostrar para as pessoas o seguinte, olha, se tiver que fazer algum tipo de atitude que trace um perfil violento, que você faça comedido, que a violência seja o mínimo possível, que a coerência, que o pensamento, que a raciocinidade, né, que o raciocínio, a clareza de pensamento governe as suas ações. É claro, se alguém tentar te agredir, você vai se defender, mas saiba se defender de forma inteligente, não causar mais problema. Por exemplo, né, eu tenho o costume de ver às vezes, a pessoa vai lá, vem uma pessoa, vai te agredir, você vai se defender. A sua defesa acaba mandando a outra pessoa que tentou te agredir no ato da violência para a UTI. No fim das contas, você que passava de vítima passa a ser o agressor, e o agressor vira vítima. Justiça seja feita, a justiça ela é cega. Ela vai olhar e vai ver, peraí, tudo bem que o outro tentou te agredir, mas quem que levou a pior? O cara foi para UTI, você vai para cadeia porque você mandou uma pessoa para UTI. Sendo que você era o agredido, era a vítima. Só que você resolveu utilizar da mesma moeda do agressor, a violência pura, nua, crua, cega. O resultado foi o quê? Cadeia. Veja bem como que as coisas caminham, né? Na psicologia vai dizer que reagimos emocionalmente de forma brutal e intensa. Olha só o que eu acabei de falar. E essa emoção à flor da pele, por várias vezes defende os filhos e filhas que se vingaram, sendo, portanto, arquétipo daqueles que entram em uma luta pelos que lhes são caros. O primeiro momento é esse. Nós temos que entender que, por exemplo, igual mãe, né? Mãe, não só mãe, mas as pessoas que amam. Tem um ditado que fala assim, né? Faça o que quiser comigo, mas não faça nada para quem eu amo. Porque aí eu viro bicho, né? Gente,
Tudo bem, eu sei que mãe, pai, esposa, marido e por aí vai, ver alguém que você ama, que é querido para você, ser alvo de algo que não é legal, é claro que você vai reagir e tem que reagir, mas saiba reagir na prudência, na legalidade, na justiça, de forma que a pessoa que é o agressor, ele seja entendido, enquadrado, julgado e condenado como agressor. Não que aconteça igual eu acabei de falar. Você vai no furor do momento porque é teu filho, é teu marido, é tua esposa que está sendo agredida, alguma coisa assim, e você inverte o jogo. O agressor passa a ser o agredido e o agredido passa a ser o agressor e você passa a responder criminalmente, moralmente, socialmente por algo que não era nem para você responder. Então temos que tomar muito cuidado sobre a questão do cuidado com o outro, na defesa daqueles que você ama, ou também na defesa daqueles que são inocentes, os que você vê que são vexamento de injustiça. Saiba agir na coerência para que o agressor não se torne o agredido. Porque aí que acontece? Você não ensina o agressor. Ele vai lá, busca justiça para ele, de algo ruim que aconteceu com ele, ele leva melhor e não vai nunca aprender que foi ele que começou, ele é o agressor, ele foi o causador dessas coisas que aconteceram com ele mesmo. Embora ele tenha levado a pior e judicialmente ele tenha conseguido se levar a melhor sobre a outra pessoa, mas ele é o culpado, ele começou, ele fez tudo. Então a consciência dele tem que o acusar de maneira veemente de que ele é o errado, ele tem que mudar, ele que é o responsável, e não fazer com que ele torne-se vítima de algo que ele mesmo começou. É a primeira coisa que temos que entender sobre isso. Raiva, ira e indignação, também coragem para a luta necessária e para a sobrevivência. A Ares simboliza o ato com sentimentos fortes e com o corpo. Podemos entender, por exemplo, aquelas pessoas que lutam veemente para conseguir alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que quer ser dançarino. Ele não consegue ser dançarino, não consegue pegar, mas ele vem com afinco, com vontade, com determinação, ele bota até o furor nele em cima, que para ser um dançarino ele consegue. Só que tem que sempre dosar esse furor, essa determinação com a mente, com a consciência, para que ele alcance o seu objetivo sem causar nenhum mal para ele e nem para outras pessoas. Pessoas que são rejeitadas por causa de um patriarcado gera raiva. Vocês podem ter uma ideia. Hoje nós vemos no mundo moderno, muitas das coisas caíram por terra dos fins do século XIX até meados do século XX, onde patriarcado dominava. Hoje o patriarcado está muito voltado para a religião. Mas, dentro desse período de tempo que eu falei para vocês, como eu falei que o marido, o chefe da casa, ele era o senhor absoluto, que ele determinava todas as coisas dentro da casa, é uma espécie de patriarcado. Vocês sabiam que não muito tempo atrás, casamentos eram arranjados. Vocês devem saber disso, casamentos arranjados, que o pai já determinava com quem o filho, a filha iriam se casar. E eles não tinham direito nem de escolher e muito menos de questionar o pai, porque ele era o senhor absoluto. Isto é o que? Patriarcado. E o patriarcado ele vem amparado pela religião. Então temos que tomar muito cuidado com religiões que prezam e pregam patriarcado. O patriarcado ele tem que ser dosado com sabedoria, ainda mais no mundo moderno, para nós não gerarmos bestas ou pessoas ainda totalmente descabeçadas, porque a negação também total das regras, ela é o lado avesso. E aí geram pessoas vingativas, pessoas rancorosas, pessoas que vão fazer coisas inconsequentes pela negação de um patriarcado que os expurgou, os pressionou, os massacrou. Então temos que tomar muito cuidado com isso também. O patriarcado não se faz mais presente no mundo moderno, não tem espaço para ele no mundo moderno? Certamente não. Acabou-se. Nós temos que entender isso. O patriarcado no mundo
no mundo moderno, está com seus dias contados. E cada ano que passa, menor vai ficando. Só que ele não pode ser substituído, o patriarcado e todas essas características de patriarcado, para uma alienação infundada, simplesmente pela ira ou pela contração ou pelo desgosto, desgoverno do patriarcado. Nós temos que entender que as coisas elas têm que evoluírem à luz de um conhecimento. Se ela não for à luz do conhecimento, como eu venho falando há vários momentos, há vários tempos, há vários programas, ela pode tornar-se pior que seu antecessor. Bom, Bollen, de 2005, ele aponta que o arquétipo do deus grego sedento por sangue, ele evoluiu para um arquétipo de Marte romano, que nessa transição ele se tornou o protetor e defensor da comunidade, se tornando aquele que luta pela segurança e pelos direitos dos outros, ou seja, um grande líder. E aí nós temos que entender um pouquinho, quando nós falamos sobre essa questão, de nós não levarmos este grande líder, esta grande proteção da comunidade, para extremismos. O extremismo, ele é o lado da governabilidade, da guerra, da violência com furor. Nós temos que entender que a nossa sociedade precisa de lideranças. Nós temos o prefeito, o senador, os deputados, o governador, o presidente. Por quê? Para poder governar uma nação. Por que eles existem? Porque não tem como nós, pessoas, governarmos um país sozinhos, por conta própria. Por que não tem? Porque eu tenho um pensamento. O Ariel tem outro pensamento, o Alejandro tem outro pensamento, a mãe do Alejandro tem um pensamento, a mãe do Ariel tem um pensamento, a minha mãe tem um pensamento. Como que nós vamos chegar no consenso de governabilidade? Por isso que nós elegemos os nossos representantes para que eles possam governar, administrar o mundo, o nosso país, de forma coerente. Da mesma forma é o técnico de futebol, é o professor em sala de aula, o diretor de uma escola, o gerente ou gerentes dentro de uma empresa, onde tem seus diretores, um diretor geral, um presidente de uma empresa, um líder de comunidade. Para que existem essas pessoas? Essa liderança é para ajudar na congregação da sociedade. Ele ouve a sociedade, ele condensa as ideias da sociedade numa única ideia e leva isso para um órgão representante, para que esse órgão representante possa dar uma devolutiva positiva para ele e ao grupo ao qual ele pertence, ao qual ele representa. Então isso acontece de forma coerente, paulatino, à luz da sabedoria, do conhecimento, da experiência diária de convivência e principalmente da humanidade. Ser humanista, ser humano, saber olhar para o outro, olhar para as necessidades do outro, é essencial para que nós possamos entender de maneira gradativa, perene e permanente que a nossa sociedade, o nosso mundo, ela tem tudo que for feito neste mundo, tudo que for feito na nossa cidade, no nosso bairro, ela tem que trazer engrandecimento, satisfação para aqueles que vivem nele. No bairro, na cidade, no país e, óbvio, no planeta. E não trazer satisfação pessoal, porque aí que acontece, na satisfação pessoal, eu corro o risco de engrandecer egos. E egos inflamados é um problema extremamente grave, porque eu já falei um ditado, né, que eu acho muito engraçado, eu vim falando que galinha no terreiro que galo no terreiro dos outros é galinha, ele só é galo no terreiro dele. O que eu quero dizer com isso? Que dentro da sua esfera de governabilidade, de poder, de domínio, você tem a palavra final. Mas é só ali. A partir do momento que você sai da sua esfera pessoal, você é obrigado a conviver com outras pessoas e aceitar a ideia dessas outras pessoas,
conviver com a ideia dessas outras pessoas e fazer com que as ideias delas se somem às suas ideias e que façam coisas eficientes para ambos os lados. Eu falo que eu sou galo dentro do meu quarto. No meu quarto mando eu. Fecho a porta, eu viro pirueta, pinto o quarto da cor que eu quero, eu viro os móveis da cor que eu quero, eu visto a roupa do que eu quero. Sou eu que mando. Eu saí da porta do meu quarto para fora, eu não sou mais galo, porque eu vivo em comunidade. Dentro da minha casa existem outras pessoas. Então eu tenho que respeitar a vontade, a liberdade dessas outras pessoas. Agir em comunhão para que a casa onde eu habito, ela seja uma casa harmônica. Quando eu abro a porta da minha casa para a rua do meu bairro, é a mesma coisa. Existem outras casas com outras pessoas que convivemos harmonicamente no bairro. Nós temos que conviver bem, nós temos que agir bem, pensar bem, raciocinar bem, para que este bairro ande bem. Um bairro que anda bem, que se junta com outro bairro que anda bem, com outros bairros que andam bem, faz com que uma cidade ande bem. Cidades que andam bem, faz um país andar bem. Isso é raciocínio, isso é lógica, isso é ser Atena e não ser Ares. Então vocês podem notar que dentro do nosso discurso de hoje, nosso pensamento, o quanto nós trazemos o Deus da guerra violenta na nossa vida. Desde a nossa personalidade, no nosso micro-universo, que é nós mesmos primeiro, depois o nosso quarto, a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e o mundo que nós vivemos. E como que nós lidamos com isso? Como que nós nos encaramos? Lembre-se, temos que ter como ponto principal na nossa vida é ser um humano na sua totalidade do seu significado, com seus acertos, com seus erros, com as suas emoções, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas dores, para que nós possamos realmente criar uma sociedade humana. E quando eu falo humana, que ela entenda todas essas necessidades, supra todas essas necessidades e que um olhe para o outro como um igual e não como um ser superior, não como ser uma pessoa melhor, e não buscar se eu sou fortão, a minha vontade tem que prevalecer porque eu sou fortão, e vou fazer da força bruta, se necessário for, para que a minha vontade prevaleça. As guerras ao longo da história mostram isso, que o mais forte prevalecia até um certo ponto, porque ele não vai ser forte pro resto da vida. Uma hora vai surgir um outro mais forte do que ele. Quer um exemplo? O Império Romano, que seria o império que foi considerado por muitos cientistas da época, que seria um império que iria governar o mundo eternamente. Ele não chegou ao fim? E acabou. O que é Roma hoje? Uma cidade da Itália. E em vista do que ela era, do que ela é hoje, Roma não é nem a sombra de uma folha de uma árvore do que ela foi no passado. Acaba. Por quê? As coisas mudam. Existe outro mais forte, outro mais sagaz, outro mais inteligente, outro mais perspicaz, outro que consegue enxergar coisas que você não enxerga. Então é necessário congregar, é necessário se unir, é necessário pensar, edificar-se como pessoa, depois como sociedade e como nação. E aí, aquele ditado, a pessoa, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Só que para que uma nação ser feliz, ela precisa ter conhecimento. Conhecimento de si próprio, conhecimento da sua própria povo, conhecimento da sua variedade de pessoas, das suas culturas, conhecimento de como essas pessoas entendem o sagrado. Depois, conhecer a Deus, saber quem que é Deus, como Deus age em mim, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Aí sim essa frase, nação feliz, cujo Deus é o Senhor. Porque nós nos entendemos como pessoas, entendemos Deus como uma pessoa, porque Deus é uma pessoa, tá? Não se esqueça, Deus é uma pessoa. E congregamos isso à luz de um conhecimento.
à luz de um conhecimento, e não no furor dos nossos instintos, como nós temos visto ao longo dos dias, dos meses, dos anos, das décadas e dos séculos. Bem, gente, isto foi o que nós comentamos hoje. Creio que uma das mensagens mais importantes do programa Mitologar, que foi falar sobre Áries, o deus da guerra violenta, como nós lidamos com os nossos acessos, os nossos anseios, os nossos desejos que se brotam em nós de maneira violenta e que nos tornamos cegos, surdos e mudos. Eu espero que com este programa de hoje nós possamos ficarmos um pouco mais atentos com os nossos anseios, com os nossos instintos e que nós sejamos de fato humanos, felizes, alegres, mas humanos. Foi um prazer ter estado com vocês neste programa e eu espero vocês na nossa próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.